Saatoga é uma entidade sobrenatural no universo fictício compartilhado do Cthulhu Mythos. Ele é criação do escritor americano Clark Ashton Smith e faz parte do seu ciclo hiperbóreo. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje falaremos sobre Saatoga, o medonho mestre dos recessos subterrâneos, também conhecido por vários outros nomes que foram obtidos ao longo das eras. Diversos povos lhe renderam adoração e obediência cega. Ele já foi chamado de Sadogi nas florestas amazônicas, de Sankrepo na Gália e na França medieval e de Zaatoka na China, mas é através do nome de Saatoga que ele é mais conhecido. Obrigado mais uma vez por acessarem o canal do Explorando os Segredos e Mistérios. Então, antes de começarmos, deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para nós. Segundo alguns estudiosos, Saatoga é filho de duas entidades obscuras do Mythos chamadas Gizgud e Zemeg, habitantes de outra galáxia remota que foram atraídos para o mundo de Yuggoth, que no futuro se tornaria uma das bases dos Mingo. Segundo alguns teóricos, Yuggoth seria o planeta Plutão. Pouco se sabe a respeito da progenie de Saatoga, mas há rumores de que ele seja o único membro remanescente de sua ninhada. A criatura, ainda jovem, teria encontrado refúgio nas cavernas profundas de Yuggoth, onde conseguiu se desenvolver ao longo do tempo. Uma vez atingindo a maturidade, Saatoga desenvolveu consciência de suas capacidades cósmicas e conseguiu empreender uma jornada de Yuggoth até o planeta Saturno, ou possivelmente uma das luas desse planeta. Nesse novo lar, Saatoga estabeleceu um novo abrigo no qual concluiu a segunda etapa de seu amadurecimento, o qual demorou milênios. Durante esse período, a entidade passou a maior parte do tempo hibernando, em meditação, expandindo sua mente para sondar os confins da galáxia. Foi nesse período que a criatura tomou consciência das principais entidades cósmicas: a existência de Azathoth e sua corte no centro do universo, o papel dos deuses exteriores, a função de cada um e, é claro, a existência de outros como ele, dos grandes antigos. Nesse período, a criatura aprendeu o suficiente a respeito da manipulação da realidade através de formulações místicas, o que as tradições herméticas humanas hoje classificam sob o nome genérico de magia. Não se sabe ao certo como, em um determinado momento de sua residência em Saturno, Saatoga empreendeu uma nova jornada rumo ao terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra, que então possuía formas de vida quase inexistentes. Segundo os pergaminhos de Pinon, os habitantes de um planeta escuro na fronteira de nosso sistema teriam se encarregado de transportar Saatoga até a Terra. O mesmo documento cita que essa civilização desconhecida realizou esse serviço em troca de instrução mística por parte da criatura. Uma vez na Terra, Saatoga se estabeleceu em Yut, uma cidade em ruínas originalmente pertencente às mesmas criaturas alienígenas com quem ele barganhou o seu translado. O período em Yut, contudo, foi breve, e logo ele fixou residência nas cavernas de Nakai. Por eras, ele permaneceu em hibernação, permitindo que suas emanações psíquicas se mantivessem ativas, enquanto seu corpo entorpecido repousava no seu sepulcro invernal, despertando apenas em breves períodos. Em um desses períodos disperso, Saatoga descobriu a existência de seres vivos complexos, os Vormes, que passaram a adorá-lo como uma divindade. Habitando as profundezas de um monte próximo, Saatoga se tornou uma entidade lendária,
temida pelos povos humanos que sucederam os Vormes e fundaram a nação hiperbórea. Antes dos humanos, entretanto, Tzatoga foi o deus principal do povo serpente, uma raça de humanoides reptilianos que construiu um vasto império na superfície. Em torres de basalto negra, ele foi louvado e recebeu sacrifícios, compartilhando parte de seus conhecimentos usados para sedimentar as bases para o Império de Valúzia. O povo serpente entrou em decadência e foi coagido pelos humanos que, em maior número, os guiaram para o interior da Terra. A essa altura, os répteis já haviam se deteriorado a ponto de terem abandonado Tzatoga, adotando Ig, ou como alguns conhecem, Set, o pai das serpentes, como a sua divindade principal. Os humanos descobriram o culto de Tzatoga e formaram ao redor dele uma nova religião, considerada herética pelos reis de Comarion. Quando a civilização hiperbórea também enfrentou sua destruição, os sobreviventes que se estabeleceram em colônias ao redor do mundo carregaram consigo o conhecimento sobre Tzatoga. Uma das principais colônias de descendentes dos hiperbóreos se estabeleceu em Avorine, na atual França, fundada pelo feiticeiro Clarkaston, responsável por preservar o culto do deus sapo. Os druidas de Avorine reverenciavam o deus que falava através de um oráculo. Este, o representante de Tzatoga nos períodos de hibernação. Esse culto se tornou muito difundido e se espalhou pela Europa Central, confundindo-se com as religiões pagãs primitivas que também ganhavam espaço. Seus líderes entraram em atrito com os romanos que expandiam seu império e por pouco não foram exterminados. Obrigados a ocultar seus rituais, os seguidores do deus Sapo tiveram de se esconder até que o Império Romano entrasse em decadência. Durante o período medieval, o culto de Tzatoga estabelecido na França ressurgiu. Agindo em segredo e em enclaves rurais, o culto formou uma estrutura sólida mesmo durante as perseguições aos feiticeiros que foram empreendidos pela Igreja. As demais colônias que se espalharam pelos continentes também preservaram o culto de Tzatoga, que se estabeleceu na América, na África e na Ásia, assim como nômades tuaregues o levaram para o Saara e tribos indígenas começaram a cultuá-lo na bacia amazônica do Brasil. O último baluarte de Tzatoga se estabeleceu na China, mas esse perdeu espaço para outras divindades, sobretudo Shaugnarfol, Cthulhu e a Grande Aranha, Atlaknasha. A flagrante falta de interesse de Tzatoga em manter seus cultos ativos e os seus longos períodos de hibernação foram sem dúvida os responsáveis por um encolhimento significativo no número de seguidores. No século XX, seus cultistas lutavam para não desaparecer por completo, sendo apenas um grupo pequeno em Avorine se mantinha coeso e organizado. Mas, no final do século XXI, Tzatoga experimentou um súbito renascimento, sobrevivendo em santuários clandestinos, em grandes cidades, ganhando poder com orgias e sacrifícios. Seus seguidores estão interessados no neopaganismo e na magia ritual, que se encaixa muito bem nos preceitos do culto. Alguns dizem que Tzatoga desperta em momentos de instabilidade e guerra, extraindo sustento das aflições humanas. Outros acreditam que ele se importa bem pouco com a devoção de seus serviçais mortais, repartindo com eles meras migalhas de seu conhecimento arcano. Aqueles que atendem aos rituais voltados a ele tendem a degenerar com o tempo, ganhando características bestiais pela proximidade do deus Sapo. Não é estranho que alguns cultistas tenham a aparência claramente batráquia, com panças inchadas, pescoços curtos, olhos esbugalhados, bocas extremamente largas e nenhum pelo facial. As bestas da floresta são especialmente subservientes a Tzatoga. Existe uma lenda de que os gatos tendem a vigiar os arredores de seus templos em Avorine.
uma prática que pode ter originado a crença em familiares, os animais a serviço dos feiticeiros. Carneiros e javalis também são servos frequentes usados pelos druidas. Cadáveres animados por feitiçaria também são usados como servos do culto, sobretudo quando é necessário defender seus templos e preservar esses locais da presença de invasores. Além de animais mortos e vivos, Tzathoga também é auxiliado por uma raça amorfa, conhecido apenas como a prole amorfa de Tzathoga. Não se sabe exatamente qual o grau de relacionamento entre o deus e estes seres conscientes, formados por uma substância coloidal negra semelhante a piche. Tudo indica que eles são servos fiéis devotados ao deus. Os pergaminhos de Pinon sugerem que essa raça pode ter alguma ligação com os seres que construíram Yut, ainda que em algumas outras fontes atestem que essas criaturas são nativas de Nakai. Os maiores e mais importantes ritos devotados a Tzathoga são realizados na véspera do Halloween. É nesse período que o grande antigo desperta brevemente de sua hibernação e é invocado para abençoar o culto com a sua presença nefasta. Nessas ocasiões, ele aparece esperando um tributo e, em troca, oferece ensinamentos, magias e artefatos. Os rituais são sempre realizados nas noites de lua nova, entre a meia-noite e as 3 da manhã. Em geral, tais rituais se iniciam na superfície e passam por um ambiente subterrâneo, com acesso às cavernas ou grutas profundas. Lá, Tzathoga costuma se manifestar, onde surge através de portais que abre, unindo as cavernas de Nakai ao local da invocação. Imediatamente ao se manifestar, ele espera receber seu sacrifício. Se satisfeito, após se alimentar, ele passa por uma segunda parte do ritual, no qual agracia os cultistas com presentes, retornando à escuridão onde desaparece logo a seguir. Muito se fala da ira de Tzathoga quando o tributo de sangue não é suficiente para saciar sua fome voraz. O deus sapo se alimenta de carne e devora todos aqueles que lhe forem oferecidos. Contudo, sua fome varia, assim como seu humor. Se por acaso ele estiver faminto após devorar os sacrifícios, o deus simplesmente começará a se banquetear dos cultistas. Não se sabe quando a fome será aplacada, mas, para evitar problemas, os cultistas tendem a capturar um grande número de vítimas, a serem oferecidas nos festivais para que não haja riscos. Sabe-se de alguns cultos que foram virtualmente exterminados por Tzathoga durante sua fome. Tzathoga é totalmente indiferente diante da condição humana. É bem provável que esse deus sapo simplesmente prefira ignorar os seres humanos e seus pequenos dramas, uma vez que para ele, tais seres mortais em sua irritante transitoriedade nada representam. A única instância em que esse grande antigo devota alguma ínfima parcela de atenção para com os humanos é quando ele está faminto. A gula de Tzathoga, aliás, é bem conhecida. O livro de Eibon, outro texto que fala do deus sapo, menciona que ele sempre está faminto e que a sua plena satisfação é impossível. Ele pode, entretanto, ignorar momentaneamente a sua fome para tratar de outros assuntos importantes, como, por exemplo, barganhar com os seus cultistas. No entanto, na maioria das representações que é retratado, Tzathoga surge se alimentando ou prestes a se alimentar de algum sacrifício que lhe é ofertado. Também existem imagens dele numa cama de ossos triturados, com vítimas desesperadas tentando escapar de sua bocarra. Em todas as cenas, Tzathoga sempre parece disposto a devorar suas vítimas, dando a impressão de que nada aplaca sua fome. Outra característica marcante nas imagens de Tzathoga é a sua indolência. Esse grande antigo é tratado com os epitetos de sonâmbulo, hibernante, adormecido ou até mesmo preguiçoso. Tais adjetivos dizem respeito ao fato desse grande antigo ter pouca atividade e que se mantém dormindo ou meditando a maior parte do tempo. Fisicamente,
Tzatoga é uma entidade impressionante pelo seu porte, tendo pelo menos 6 metros de altura. Ele é, contudo, um ser de corpanzil atarracado e mal distribuído, com uma barriga saliente em forma de bojo, no qual se formam inúmeras dobras. O abdômen é tão vasto que dá a impressão de poder comportar dúzias de pessoas ao mesmo tempo, o que é verdade. A aparência geral do deus lembra uma mistura de uma preguiça gigante e de um sapo-boi, inchados além da conta. A criatura tem um aspecto morbidamente obeso, mas ainda assim rotundo, sendo que a flacidez se resume apenas ao imenso ventre. A respiração dessa criatura é possante, produzindo um leve som à medida em que a pança desce e sobe ritmadamente. Fora isso, ele emite sons parecidos com pigarros e grasnados que reverberam ruidosamente. Tzatoga não fala verbalmente. Ao invés disso, ele se comunica através da telepatia. Ele conhece todas as línguas humanas e se dirige aos seus interlocutores com um timbre gutural de barítono que soa imensamente desagradável. Ao se comunicar, ele permanece totalmente imóvel, sem olhar na direção da pessoa e, na maioria das vezes, sem abrir os olhos. A face de Tzatoga é horrivelmente alienígena, mas, ainda assim, encontra similaridade em alguns animais terrestres. Alguns comparam sua cabeça à de um imenso morcego vampiro, com orelhas longas e pontudas se projetando nas laterais. Os olhos são comparativamente pequenos e arredondados, embora permaneçam no máximo semicerrados. A boca dele é larga como a de um sapo e é dotada de pequenos dentes, todos do mesmo tamanho. Além disso, Tzatoga possui uma língua comprida que se assemelha à de um lagarto. Essa língua é vermelha e musculosa, coberta por uma saliva grossa e pegajosa que serve para colar as presas e puxá-las para a bocarra. Acredita-se que Tzatoga seja capaz de alterar sua forma de acordo com o ambiente em que se encontra. Há indícios suficientes sugerindo que ele possa voluntariamente mudar sua forma e tamanho conforme suas necessidades. Se isso for verdade, é provável que a forma dessa criatura utilize como matéria-prima os animais nativos da Terra, o que explica por que um ser alienígena teria traços de tantos seres da fauna terrestre. Provavelmente imortal pela passagem do tempo, Tzatoga é uma das entidades principais entre os grandes antigos. Um ser de grande poder e vasto conhecimento que tende a ser em alguns momentos subestimado como um deus menor. Enganam-se, entretanto, aqueles que confundem a sua aparente leniência com complacência. O grande antigo sempre foi e continuará sendo uma das forças cósmicas mais importantes a habitar o nosso sistema. Finalizo esse vídeo indicando outros 2 materiais interessantes: Shaugnir Fall e um vídeo falando sobre os grandes antigos. Aguardo vocês no próximo vídeo.